atividade número 2, tá? Uma atividade que se refere a alguns conteúdos de cinemática, abordando velocidade média e também algumas questõezinhas sobre movimento uniforme. Essa lista de exercício aí, ela é basicamente para os alunos do primeiro ano A, primeiro ano B, primeiro ano C, ok? Então aqui a primeira questão diz o seguinte: transforme as seguintes unidades de velocidade. Então, gente, antes disso, você vai ter que lembrar, olhar aqui pro cantinho superior direito e você vai ver a nossa tabelinha de transformação de unidade de velocidade, certo? Se eu tenho quilômetros por hora e quero transformar essa velocidade em metros por segundo, eu vou dividir a expressão por 3,6. Se eu tenho metros por segundo, ou seja, o contrário, né? E quero transformar para quilômetros por hora, em vez de você dividir, você vai multiplicar. Multiplicar por 3,6, ok? Então, essa questão é basicamente isso. Então, letra A nós temos 108 quilômetros por hora. Aí você já olha aqui a tabelinha do lado direito, em metros por segundo. Assim, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 108 e vamos dividir por 3,6, tá? Eu estou representando aqui, gente, a divisão por esses dois pontinhos. Então, 180 dividido por 3,6 é igual a 30 metros por segundo. Na letra B, nós temos 20 metros por segundo em quilômetros por hora. Antes de você responder, olha novamente a figurinha aí do canto superior direito. E aí você vai lembrar que de metros por segundo para quilômetros por hora você vai multiplicar por 3,6, tá? Então, 20 metros por segundo vezes 3,6, isso é igual a 72 metros por segundo. Letra C. Vamos fazer novamente, ó. 90 km por hora em metros por segundo. 90 km para metros por segundo, a gente vai fazer a divisão por exatamente 3,6, tá? Então, 90 dividido por 3,6, 25 metros por segundo. Viu como é fácil? É tranquilo, eu sei que você vai conseguir acertar todos os itens, mas tem que memorizar essa figurinha aí do lado direito, colocar na sua cabeça e não esquecer jamais. Letra D, 15 metros por segundo em quilômetros por hora. Vai fazer o quê? Multiplicar por 3,6. 15 vezes 3,6, então dá 54 quilômetros por hora. Essa aí foi a nossa primeira. Gente, nossa questão número 2 é uma questão para calcular a velocidade média, tá? Então vamos ler aqui. Um carro faz uma viagem de 320 quilômetros em 4 horas. Qual é a velocidade média do carro? Gente, vamos lembrar aqui aquela fórmula que nós apresentamos na sala, que velocidade média é o ΔS dividido por ΔT, né? Então vamos lembrar que o ΔS é o deslocamento, né? Ou então o espaço percorrido. No caso da questão, aí, o ΔS é 320 quilômetros. E o ΔT é o tempo, né? A variação de tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Nesse caso da nossa questão, o tempo aí é 4 horas, tá, gente? Então, para você calcular a velocidade média, sempre é a razão do ΔS dividido por ΔT. Então, nós vamos substituir aqui ΔS é 320, que é o deslocamento, e o tempo é 4. Aí você vai dividir agora 320 por 4, nós vamos ter a velocidade aí de 80 quilômetros por hora. Gente, muito cuidado, porque velocidade média, ela pode, sempre nós trabalhamos ou quilômetros por hora ou em metros por segundo, tá bom? Então, 3, o seguinte, ó, um caminhão percorre 200 quilômetros em 4 horas. Determine sua velocidade escalar média. Outra questão de velocidade média. Então, temos que velocidade média, novamente, é o ΔS dividido por ΔT, onde ΔS é o deslocamento ou espaço percorrido, ou também ΔS pode ser o espaço final menos o espaço inicial. E o ΔT é a variação de tempo, né? Que é o ΔT, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então, aqui nessa questão nós temos o deslocamento é 200 km e o ΔT, que é o tempo, é 4 horas. Logo, aplicando na fórmula da velocidade média, temos que
deslocamento 200 quilômetros e o tempo 4 horas. Dividindo 200 por 4, nós temos então a velocidade média, que é de 50 quilômetros por hora. Gente, mais outra questão, questão 4. Qual o tempo necessário para percorrer 400 quilômetros com uma velocidade de 70 quilômetros por hora? Gente, aqui nessa questão, nós vamos usar também a fórmula de velocidade média, mas eu quero calcular o tempo, né? Tempo de viagem e tempo que esse móvel percorreu. Bem, nós sabemos que a velocidade média é o ΔS dividido por ΔT, que é o espaço dividido pelo tempo. E aí, se eu quero isolar apenas o tempo nessa equação, gente, eu posso usar a proporção, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, a velocidade média eu posso trocar de lugar com o tempo, certo? E aí eu posso dizer o seguinte, ó, que o ΔT ele pode ser igual ao ΔS, que eu tiro no mesmo lugar, e aí eu troquei o ΔS pela velocidade média. E aí eu posso escrever essa nova fórmula que é muito importante, tá? Coloque na sua cabeça para você não esquecer. Que o tempo é igual ao deslocamento dividido pela velocidade média, tá? Se o espaço for em quilômetros e a velocidade for em quilômetros por hora, o tempo vai ser em horas. Se o deslocamento for em metros por segundo se o deslocamento for em metros e a velocidade em metros por segundo, o tempo então vai ser em segundos. Então, fazendo aqui a substituição, eu tenho os dados da questão, deslocamento 420, velocidade média 70 km por hora. Substituindo aqui, gente, nós temos que ΔS é 420, a velocidade é 70. 420 dividido por 70, nós vamos ter 6 horas, que é o tempo necessário aí da viagem, tá? Então, nossa resposta são 6 horas. Tá? Então, esses preenchimentos aqui é só para a gente poder relembrar as definições de movimento uniforme, tá? Então, a letra A diz o seguinte: no movimento uniforme, o móvel percorre distâncias em intervalo de tempo, ou seja, ele tem velocidade. Gente, num movimento uniforme, o móvel ele se desloca percorre distâncias iguais, tá? Em intervalo de tempos iguais. É por isso que a palavra fala uniforme, ele nunca vai mudar o seu tempo, ele sempre vai percorrer o mesmo tempo em o mesmo espaço. Ou seja, num movimento uniforme, a velocidade do móvel sempre é constante, ela nunca vai mudar, tá? Então esse é o item A. O item B tem o seguinte: quando o corpo se movimenta no mesmo sentido da trajetória, nós dizemos que o movimento é progressivo, tá? Quando a velocidade ela é positiva, quando a velocidade é maior do que zero, nós dizemos que o móvel se encontra sempre no sentido do deslocamento, então o movimento é chamado movimento progressivo. Na letra C nós temos, quando o corpo se movimenta no sentido contrário da trajetória, e aí dizemos que o movimento é retrógrado, tá, gente? Quando a velocidade, nesse caso aí, a velocidade é menor do que zero, ou seja, a velocidade vai ser negativa. Dando continuidade, gente, questão 6 aqui é uma questão que vai trabalhar sobre a função horária do movimento uniforme, tá? Então é o seguinte, um carro movimenta segundo a função horária S é igual a 50 mais 8t no SI, ou seja, o que significa que o espaço é dado em metros e a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos, tá? Então observe o seguinte, vamos fazer uma pequena análise aqui sobre a função horária, tá, gente? Cada um desse letra e desses números tem um significado especial que você não pode jamais esquecer. Então vamos comentar. Esse primeiro S, né, esse S maiúsculo, nós vamos batizar que ele é o espaço final que o móvel ele vai percorrer. O 50, né, que ele está indo lá no primeiro número, ele é o espaço inicial. É o espaço que o móvel ele começa a se locomover. E esse 8 aí, gente, é a velocidade média, tá? É a velocidade média do percurso, tá? E o T é o tempo. Dessa forma, a primeira pergunta é: qual a posição inicial e a velocidade? Então você vai olhar aqui em cima e vai ver que a posição inicial é 50 metros, exatamente, 50 metros. Quem é a velocidade? Gente, a velocidade sempre fica ao lado do tempo.
Logo, a velocidade aí vai ser 8 metros por segundo. Lembrando, tá? Por que 8 metros por segundo? Porque nós estamos usando o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Você não pode esquecer disso. Vamos passar aqui então para letra B, tá? Letra B nós temos. Qual é a posição do carro no instante de 20 segundos? Então imagine que esse carro, dada essa função horária, ele caminhou, passou o tempo, 20 segundos. Qual vai ser a posição final do carro? Logo, é bem simples, a gente só apenas vai substituir o t, que é o tempo, por 20 e fazer os cálculos necessários, tá? Então, tempo é igual a 20 segundos, então nós vamos repetir aqui a função horária, S é igual a 50 mais 8t. Vamos fazer agora a substituição. O nosso tempo é 20 segundos, então no lugar desse t eu coloco 20. Então, S é igual a 50 mais 8 vezes 20, né? Vamos fazer aqui a multiplicação, porque ela tem prioridade. 8 vezes 20 é 160. 50 mais 160 dá 210. Então, a posição do carro, que é a posição final, passados 20 segundos, é de 210 metros. Vamos ver aqui a letra C. Em que instante o carro passa pela posição 650? Gente, agora que é o contrário, tá? Nós vamos usar a mesma função horária, não para descobrir a posição final, mas para saber quem é o tempo, quanto tempo passou para que a posição final fosse 650. Então, o S aqui, que é a posição final, é 650. Nós vamos repetir novamente a função horária. S é igual a 50 mais 8t. Lembrando que a nosso objetivo agora é descobrir quem é o tempo, né? Então, nós temos que... Vou substituir, ó. O S é 650, que vai ser igual a 50 mais 8t. Lembrando que nós precisamos descobrir quem é o t. Virou uma equação do primeiro grau, gente. Lembra que na equação do primeiro grau nós temos o primeiro e o segundo membro? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar o 650 para o segundo membro e vamos passar o 8t para o primeiro membro, tá? Conforme as nossas setinhas aí. Quando eu faço isso, os números mudam de sinal. Então, posso ter agora, ó, observem, o 8t está no primeiro membro, o 650 foi para o segundo membro e trocamos o sinal. Aqui o 50 é positivo, ele virou então negativo, tá? Então, nós temos que, vamos diminuir, 650 menos 50 dá 600. Então, o tempo ele é igual a 600, o 8 está multiplicando, fazendo a operação inversa, né? Que vai passar dividindo. 600 dividido por 8 é igual a 75 segundos. Ou seja, para que o móvel ele pudesse ocupar a posição 650, ele deveria então andar aí 75 segundos. Outra questão de aplicação aí de uma situação problema envolvendo movimento uniforme. Então nós temos um corpo movimenta-se sobre uma trajetória retilínea, observando a função horária, tá? Então agora a função horária é S igual a 60 menos 10t. Observem agora, gente, que nessa função horária a velocidade é negativa, tá? Se a velocidade é negativa, significa que o movimento é um movimento retrógrado, tá? Então, S é igual a 60 menos 10t no SI. Então, lembrando que o SI, o espaço é em metros e a velocidade é em metros por segundo e o tempo é em segundos, tá? Então, lembrando novamente, S é o espaço final, 60 aí vai ocupar o espaço inicial, o menos 10 vai ser a velocidade média e o t vai ser o tempo, gente. Então, primeira perguntinha, qual é a posição inicial e a velocidade média? Já respondemos, né? O número que fica ao lado aí, depois da igualdade, vai ser a posição inicial. Então, o móvel começou a se mover na posição 60, né? 60 metros. Quem é a sua velocidade média? Bem, cuidado aí, viu, gente? A velocidade, nesse caso, é negativa. Então, a velocidade média é igual a menos 10 metros por segundo. Tem nossa respostinha. Vamos à letra B. Qual é a posição do carro no instante 3 segundos? Então, imagine que esse carro começou a andar. Qual seria a posição final
depois de 3 segundos, tá? Vou repetir, você sempre tem que repetir a fórmula da função horária, tá? Então, S é igual a 60 menos 10t. O tempo é 3 segundos. E aí eu repeti a função horária, S é igual a 60 menos 10t. O que é que eu tenho que fazer? Apenas fazer uma substituição simples. No lugar do tempo, eu coloco aí 3 segundos, tá, gente? Então, eu tenho 60 menos 10 vezes 3. Faço primeiro a multiplicação. 10 vezes 3 é 30. Então, 60 menos 30, nós temos aí a posição final de 30 metros, que seria a nossa opção correta. Tem o instante que ele passa pela origem das posições. Gente, então, tenho que repetir novamente a função horária. S igual a 60 menos 10t. Nós vamos fazer o seguinte, essa origem da posição, gente, seria o zero, certo? Vamos adotar a origem das posições aí como zero, certo? Então, no lugar do S, que é o espaço final, a gente vai colocar zero, tá bom? Então, a gente vai descobrir qual o tempo que ele passa para o quilômetro, no caso, a posição 0 metros. Fazendo a substituição, o espaço final, então, vai ser zero, que vai ser igual a 60 menos 10t. E eu quero descobrir aqui o valor do tempo. Nós vamos aplicar novamente a fórmula aí da equação do primeiro grau, né? Vamos descobrir o valor do tempo. Então, eu vou passar o menos 10, o zero para o lado direito, no segundo membro, e o menos 10 para o lado esquerdo. Eles vão trocar, então, o sinal, fazendo a operação inversa. Então, menos 10t vira para, coloca-se no primeiro membro, vira 10t. 60 menos 0. 60 menos 0 é igual a 60. Então, o tempo é igual a 60, né? E o 10 que está multiplicando passa dividindo. Então, meu tempo aí é de 6 segundos. Então, quando o tempo for 6 segundos, o móvel está passando pela origem das posições. Vamos aqui a questão 8 e 9, né? Que vocês vão fazer ela em casa. E vamos aqui finalizar com a questão 10, tá? Um carro parte da posição 20 metros com velocidade de 12 metros por segundo. Determine sua posição após 15 segundos. Nessa questão aqui, gente, observem que não foi dada a função horária da posição. Então, a gente vai ter que construir essa função, tá bom? Eu coloquei aqui, só para você ver a forma geral de escrita, que é o S, ele é o espaço final, o SI é o espaço inicial, o Vzinho é a velocidade média e o T aí é o tempo. Então, a gente vai substituir. A posição inicial é 20, tá? Então, e a velocidade é 12. Então, nosso funcionário vai ficar S é igual a 20, que é a posição inicial, mais 12t. 12 é a velocidade, tá? Fazendo a substituição aqui, ó, nós temos que o tempo é 15 segundos. Então, no lugar do tempo, na nossa função horária, a gente vai colocar 15, né? Então, vamos ter que 20 mais 12 vezes 15 é 180. E 20 mais 180 é 200. São 200 metros. Então, depois de 15 segundos,